Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, entre colchetes, isso significa que não está nos originais, é um acréscimo dos copistas. Todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém. Palavras de Jesus no chamado e conhecido como Sermão do Monte. O Sermão do Monte está na Bíblia, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Na verdade, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, porque só Jesus tem um Evangelho. Só Jesus tem boa nova, só Jesus tem boas notícias para a nossa alma. Mas 4 pessoas escreveram e registraram essas boas notícias em Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados e conhecidos como evangelhos sinóticos. Sin, em grego, é junto, no mesmo. Sincronia, no mesmo tempo. Sintonia, no mesmo tom. Sinagoga, aprendendo junto, no mesmo lugar. Portanto, sinótico é no mesmo ponto de vista, na mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas registram o Evangelho de Jesus na ótica narrativa, biográfica de Jesus. A vida de Jesus, o nascimento, e aí algumas omissões no período de sua infância e juventude, mas alguns deles traz ele com poucos dias de vida, depois com 12 anos de idade no Evangelho de Lucas, e depois ele já reaparece aos 30 para ser batizado por seu primo João Batista e iniciar ali o seu ministério, que dura cerca de 3 anos e meio. Portanto, Mateus, Marcos e Lucas, cujo primeiro foi escrito, foi o Marcos, e aí Mateus foi testemunha ocular da história, Marcos e Lucas não foram, mas eles escreveram baseados no que ouviram, no que contaram, no que eles receberam de informação. E aí depois, isso Marcos escreveu por volta do ano 50 a 55, e até o final dos anos 60, 65, esses 3 evangelhos já estavam escritos, Mateus, Marcos e Lucas. E aí, no final do primeiro século, por volta do ano 90, 92, o João, apóstolo, o último que ainda estava vivo, naquela ocasião era pastor na igreja de Éfeso, igreja que já havia sido pastoreada por Paulo, por Timóteo, agora estava sendo cuidada pelo João, porque ela era a maior igreja da Ásia Menor, porque a cidade de Éfeso, uma cidade portuária, era uma espécie de capital da Ásia Menor. A Ásia Menor, que tem 9 principais cidades, e a mais importante é Éfeso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Formavam então as 9 cidades da Ásia Menor, um lugar que era uma rota comercial, um escoamento de produtos para o porto, de onde ganhava o mar Egeu e Mediterrâneo, e era comércio para o mundo. E você sabe, você que mora aqui na Grande Vitória, você sabe que as cidades que têm um porto atraem mais pessoas, mais oportunidades, mais emprego e geram mais renda. Por isso, não
Diferente disso, Vitória é a capital do estado, e Vila Velha e Cariacica, que estão no entorno do braço de mar que nós temos aqui, que dá origem ao nosso porto. Então aqui se concentram as empresas, o comércio, e a movimentação financeira é muito maior onde se tem um porto. Então, Éfeso era a capital da Ásia Menor, e era uma igreja muito grande por causa desse movimento portuário que gerou uma cidade diferenciada. E aí, João, então, pastoreando esta igreja, o último dos apóstolos ainda vivo, percebe que a igreja, naquele momento, no final do primeiro século, cerca de 60 anos depois da morte de Jesus, já estavam se desviando do evangelho original, puro e simples, principalmente com relação à cristologia. O entendimento, a doutrina, o conhecimento sobre o Cristo estava se perdendo por causa de filosofias gregas, principalmente gnosticismo, docetismo e serintismo, que estavam entrando com muita força a partir da conversão dos gregos. Eles se convertiam, mas traziam essas linhas filosóficas que contestavam, por exemplo, a divindade de Cristo. As duas naturezas de Cristo, de que Ele é 100% homem, 100% Deus, que Ele é o Filho de Deus, é Deus encarnado, é o Emanuel, é Deus entre nós. As filosofias gregas não concebiam esse tipo de compreensão. Então estava havendo uma ruptura entre o que Cristo deixou como verdade e o que a filosofia grega dizia que era a verdade. Resultado disso é que João então escreve o seu evangelho. E aí, por isso ele é conhecido ou chamado de quarto evangelho, porque ele tem uma perspectiva, uma abordagem totalmente diferente dos três primeiros, que são sinóticos. Ele tem uma abordagem mais teológica, mais cristológica. Por exemplo, Mateus e Lucas começam com a genealogia de Cristo, e eles dizem que Cristo vem de Abraão. Já o João diz assim, no princípio era o verbo, enarque eimi logos, em logos prostoteos, em roteos pro logos. Viu? Depois diz que batismo não fala língua diferente. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Enquanto Mateus e Lucas começam na genealogia humana de Jesus, João apresenta a genealogia divina de Cristo. Ele é Deus, próprio Deus, que veio, tabernaculou entre nós, armou a sua tenda, e vimos a sua glória. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E aí o João pega nessa perspectiva eterna e divina de Cristo, e vai até o final, com passagens extraordinárias. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm praticamente as mesmas passagens, tem quase todas que tem um, tem no outro, 70% de um está no outro, 80% do outro está no um, e vice-versa. João não, traz várias passagens diferentes. Primeiro capítulo, por exemplo, aquele prólogo eterno e divino de Cristo, só tem em João. O diálogo com Nicodemos sobre nascer de novo, só tem em João. O diálogo com a mulher samaritana, de onde saiu o nosso tema sobre adoração, só tem em João. A videira verdadeira só tem em João. Os ensinamentos sobre o Espírito Santo, ser o nosso Consolador, só tem em João. Portanto, o Evangelho de João, ele segue uma outra linha, tem uma outra abordagem, e ele está cumprindo um outro objetivo, que é resgatar o verdadeiro cristianismo, ou a verdadeira cristologia da igreja. Pois bem, porém, no Evangelho de João, não tem esse trecho aqui. Não tem esse trecho em nenhum outro evangelho. Só o Mateus registrou isso que a gente acabou de ler. E, meus irmãos, isso aqui é tão profundo, é tão extraordinário, que eu, sinceramente, mesmo tendo lido muito e estudado muito, eu penso que eu ainda estou muito longe de perceber de fato o que é que Jesus quis dizer. Primeira coisa que eu percebo aqui, e esse sermão começa no início do capítulo 5, e eu já preciso, antes de te falar qualquer coisa, preciso contextualizar você e te informar
que a ideia que a gente tem do Sermão do Monte, às vezes, é bem equivocada. Muitas vezes, porque nós somos muito influenciados pela cultura cinematográfica hollywoodiana, nós somos a geração do cinema, agora séries, Netflix, e aí a gente está acostumado com cenas muito poéticas, românticas, cinematográficas. E aí, Jesus pregou um sermão no monte. O que é que a gente imagina? Aquele morrinho, gramadinho, bonitinho, aquele papel de parede assim do Windows, né? Aquele céuzinho azul com algumas nuvens brancas, Jesus com uma roupona branca, aquela faixa vermelha de lado, né? Assim o Jesus dos crentes, né? E aí ele sobe aquele morrinho de graminha lindo, bonitinho, que foi podado na máquina semana passada. E aí tem ali uma multidão sentada com carinha de anjo assim, e pode-se ouvir até o barulho das vozes. Oh! E Jesus de pé, um Jesus bonito, loiro, barbudo, olho claro, um Jesus europeu. E ele então com os braços erguidos dizendo, bem-aventurados, com uma voz bonita, eloquente. E ele vai falando, e o povo todo, amém. Só que não. Só que não. Se você ler os primeiros versículos do capítulo 5, diz assim, tendo Jesus se retirado das multidões, ele viu as multidões, se retirou dela, um monte de gente atrás dele, Jesus, ele. Olha só, eu tenho um negócio para ensinar para os meus meninos aqui, vocês dão licença só um minutinho, vou subir aqui rapidinho, tá? E aí diz o texto, subiu o monte com os seus discípulos, multidão não, multidão ficou lá, e ele subiu, não era gramadinho, ele está na Palestina, gente, é um morro, ele subiu um morro, para se distanciar da multidão, porque quando você quer ensinar algo muito importante, não dá para fazer no meio do povão, você tem que se retirar e ter um momento mais individual, individualista, mais íntimo. Então ele pega os discípulos, que são 12, nós sabemos, sobe um pouco mais, se afasta da multidão, diz o texto, ele senta no chão, junto com os seus discípulos, e começa a ensiná-los dizendo, aí vem, bem-aventurados, 8 bem-aventuranças, e aí depois emenda no que os estudiosos chamam de pêndulo teológico. Sabe o que é um pêndulo? É aquele negócio que fica assim, um pêndulo. Então, o que é que os estudiosos dizem? Jesus faz no Sermão do Monte, principalmente nessa parte aqui, o pêndulo teológico entre a lei de Moisés e os seus ensinamentos. E a frase que demonstra esse pêndulo é, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E aí ele vai, bem bom, botando pingo em cada i e mostrando para os discípulos como é que se faz de maneira correta, espiritual, verdadeira. E aí ele vai tocando em vários assuntos. E aí, de repente, ele fala, ouviste o que foi dito? Se matar, vai para o tribunal, não é isso? Aí os caras, é lógico, não pode matar não, está lá na lei, não matarás. Pois é, então eu quero dizer para vocês o meu entendimento dessa lei. Sabe o que para mim é não matarás? Não sentir nem ódio, nem raiva, e nem falar mal da outra pessoa. Se você sentir raiva, sentir ódio, se você, no seu coração, chamar alguém de tolo, ou raca, né? Numa outra tradução, aquele som gutural da garganta, né? Tipo, que nojenta essa pessoa. Se você tiver inimizade com alguém, se você se atracar física ou ideológica ou emocionalmente com alguém, em termos de raiva e briga, cólera, disse Jesus, isso aí já é um assassinato. Sabe aquela expressão, quando alguém te faz uma coisa que para você é muito ruim, e você fala, fulano morreu para mim. É isso que Jesus está dizendo. Existem assassinatos que não são feitos
nem com revólver, nem com faca. Existem assassinatos que acontecem no coração. A gente mata pessoas emocionalmente, espiritualmente. E aí Jesus pega a lei, que trabalha só para a morte física, e dá um upgrade, e dá um plus, e é uma lei 2.0. E aí ela, matar fisicamente a gente já sabe que não pode, isso aí não precisa nem falar. Agora, disse Jesus, existe um assassinato que não é físico. E tem muito assassino por aí que não está diante do tribunal, que não está sendo preso, mas é assassino, às vezes em série. Tem serial killer espiritual. Gente que quando abre a boca é para matar. Matar emocionalmente, matar espiritualmente, matar psicologicamente, ideologicamente, matar pessoas que matam com palavras, com sentimentos, com atitudes. Quantas vezes, meu irmão, você já não foi alvo de um tiro de escopeta lingual? Porque você não vai dar em nada, pá! Porque você nunca vai ser nada na vida, pá! Pá! Porque tudo que você faz não presta, pá! Pô! Escopeta 12, crá, crá, daquela, não posso falar, cartucheira. Sabe aquela que engatilha assim? Crá, crá. Aquela que entra pequenininho e sai um rombo. Tem palavras que são assim. E palavra não volta, meu irmão. Palavra não volta. É a flecha lançada, a pena jogada e a pasta de dente depois de espremida. Não volta. Vai. Ih, saiu muito, você vai fazer o quê? Vai botar para dentro? Eita, vai. Não bota, já saiu, você escova com muito mesmo. Fazer o quê? É a mesma coisa a palavra. Então, meu querido, Jesus está dizendo o seguinte: os cristãos, os meus discípulos, eles não são assassinos, não podem ser, mas não é que eles não podem ser assassinos físicos, eles não podem ser assassinos de maneira nenhuma. Não pode matar ninguém, nem com tiro, nem com faca, nem com paulada, nem não, tá doido. Isso aí até o Código Civil já prevê. É civil? É penal? Penal, né? É penal. Né? A gente não precisa de Bíblia para saber isso, não é? Aí Jesus fala assim, tá, vocês conhecem a lei dos homens? A lei dos homens diz, não matarás. Mas vocês conhecem a minha lei? Não, Jesus, é diferente. Não, é a mesma. Só que tem um upgrade. Não matarás, nem psicologicamente, nem espiritualmente ninguém. Porque a arma que mata espiritualmente é a palavra. Então, meus queridos, eu penso que na primeira parte do texto lido aqui, é por aí que Jesus está querendo ensinar os seus discípulos. E aí depois ele entra no assunto da adoração propriamente dita. Porque naquele tempo, e você tem que se lembrar que Jesus aqui ainda não morreu, ainda não ressuscitou, o Espírito ainda não foi derramado. Aqui ainda não. Então aqui ainda, embora Jesus já tenha dito para a mulher samaritana, olha, está chegando a hora, e na verdade já chegou, em que os adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Mas ainda, esse momento propriamente dito, não tinha chegado, porque esse momento de adorar em espírito e em verdade, sem precisar matar um bicho, sem precisar de um sacerdote, sem precisar de fazer aquilo que a religião exigia, só vai ser inaugurado de Atos 2 para frente, com o derramamento do Espírito. Então Jesus aqui está aproveitando a rotina de adoração deles para dar uma lição, e ele diz, não tem quando você quer adorar a Deus, e você vai lá no templo levando uma oferta, e você entrega aquela oferta na mão do sacerdote, e o sacerdote presta o seu culto para Deus, para você se sentir perdoado, para que você se sinta um adorador? Sim, tem aquele momento que você leva a sua oferta lá no templo, porque o templo é o lugar certo de adorar, naquele contexto, para aqueles discípulos que estavam ouvindo. Para nós hoje não tem lugar.
não tem horário, não tem nada. O véu foi rasgado. E em espírito e em verdade, em qualquer lugar e em qualquer horário, somos adoradores. Mas Jesus está dizendo, não tem, quando você vai levar a sua oferta, aí o pessoal devia responder na sua mente, sim, tem, Jesus, eu sei do que você está falando. Se você lembrar que tem alguma coisa para resolver na sua vida, deixa a oferta ali. Vai lá e resolve. Depois você volta. Portanto, Jesus está dando aqui um princípio de adoração, e o princípio é adorar sem hipocrisia. De que adianta eu chegar diante do sacerdote com minha melhor ovelha? Eu sou um criador de ovelhas. Eu pego a minha melhor ovelha, a minha ovelha mais bonita, mais gorda, mais frondosa, ela não tem defeito nenhum, mancha nenhuma, branquinha. Eu pego aquela ovelha top, levo na mão do sacerdote, ele mata aquela ovelha, bota um fogo, a fumaça sobe, adorei a Deus com o meu melhor. Aí Jesus diz, e sua vida, como é que está? E como é que você está com as pessoas que você se relaciona? Como é que você está com a sua esposa? Como é que você está com a sua sogra? Como é que você está com o seu cunhado? Como é que você está com o seu vizinho? Como é que você está com o seu patrão? Não, minha vida aqui no templo, entregando a oferta, é minha vida aqui. A minha vida lá em casa é minha vida lá em casa. Mistura as coisas não. Aí Jesus fala, está tudo misturado. Você tem uma vida só, meu amigo. Não é uma vida na igreja e outra fora dela. Não, o nome disso é esquizofrenia. Pessoa que tem duas vidas, vive em dois mundos diferentes. Nós não somos esquizofrênicos. Nós temos uma vida só, ué. Então o que eu sou aqui precisa ser reflexo do que eu sou lá. E vice-versa. O que eu sou lá precisa ser reflexo do que eu sou aqui. É essa incoerência que Jesus está denunciando. De que adianta você lá no templo levar a sua melhor oferta, se na sua rotina de vida você não é a melhor oferta para Deus? Porque com Jesus, a gente não leva a oferta. Com Jesus, a gente é a oferta. E aí a pergunta é, que tipo de oferta estamos sendo? Porque todos os dias, em todos os momentos, se somos adoradores, nossa vida é uma oferta a Deus. Será que somos uma oferta agradável? Será que o cheiro que sobe às narinas do Todo-Poderoso, através de nossas ações e pensamentos, é um cheiro agradável? É isso que Jesus está dizendo. Para adorar em espírito e em verdade, não pode haver hipocrisia, não pode haver segredos escondidos. Temos que adorar em secreto? Lógico, mas não deve ficar somente no secreto. A nossa vida pública tem que ser um ato de adoração a Deus. Quem está entendendo pode dizer um amém? Amém. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali lembrar que tem alguma coisa para resolver, resolva. Portanto, meu querido, eu preciso que você entenda que sua vida é um culto. Nossa vida é um culto, não é o que a gente faz aqui, meus irmãos. Isso aqui é uma celebração, isso aqui é uma reunião, isso aqui é um evento com data marcada, com hora marcada, onde nós, de maneira comunitária e coletiva, liturgicamente adoramos a Deus. Mas a partir do momento que a gente sai daquela porta ali, não acabou o culto, não é? Na perspectiva de Jesus, culto não acaba. Culto é vida. Então, eu não preciso esperar o dia de culto para resolver o meu problema. Porque para quem é adorador espiritual e verdadeiro, todo dia é dia de culto. Portanto, todo momento, em todo tempo, com todas as oportunidades, eu preciso colocar minha vida em dia para adorar a Deus da maneira que Ele quer. O tempo todo, irmãos, o tempo todo. O tempo todo.
Eu estou com um negócio aqui para resolver na minha vida, e eu olhei aqui, eu estou na escala para cantar domingo. Então, quando chegar mais ou menos lá no sábado, eu resolvo esse problema para eu poder cantar no domingo de boa. Você não entendeu. Você não entendeu. Não é sobre o que a gente faz aqui, é sobre o que a gente é na vida. A igreja que vai impactar e transformar o mundo, não é a que a gente está indo, é a que a gente está sendo. É isso. Sem hipocrisia. Eu estou dizendo que é sem pecado, sem erro, sem falhas. Estou dizendo que é sem hipocrisia. Não sei se você sabe, mas a palavra hipócrites é uma palavra grega que significa ator. O ator no mundo grego, que o teatro vem da Grécia antiga, era chamado de hipócrites. Porque ele faz a hipocrisia. A hipocrisia é a encenação teatral. E o cara que faz a hipocrisia é o hipócrites. Por isso Jesus olha para os religiosos e fala: vocês são hipócritas. É tudo encenação, é tudo fake. E em tempos de fake news, existe fake adoração. Fecha os olhos, levanta as mãos, fala aleluia, canta bonito, ora bonito, dança bonito. Oh glória! Fake news. Fake news. Porque tem um monte de coisa para ser resolvida e não resolve. Fica empurrando com a barriga, juntando para debaixo do tapete as coisas que precisam ser resolvidas. E aí sabe quando que vai se resolver? Nunca. Porque cabe a nós resolver. Tem coisa que é Deus que faz, tem coisa que somos nós. Dos céus ouvirei a sua voz, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Se for meu povo, se chamar pelo meu nome, se humilhar, se orar, se afastar dos maus caminhos. Eu falei o versículo de trás para frente, eu botei a parte B na frente da parte A, exatamente para te chamar a sua atenção de que, em 2 Crônicas 7,14, Deus está revelando através do Salomão que existem coisas que só Ele pode fazer. Dos céus ouvir, perdoar pecados e sarar a terra. Mas existem coisas que o povo tem que fazer. Se humilhar e orar e buscar a face e afastar dos maus caminhos. Tem coisa que cabe a nós, meus irmãos. Deus não vai descer, se materializar e pedir perdão em seu lugar. É você que tem que pedir. Deus não vai descer, se materializar e perdoar no seu lugar. É você que tem que liberar esse perdão. Deus não vai se colocar no meio da sua cama, entre você, seu marido, entre você, sua esposa, e dizer: ei, fala com ela, ei, fala com ele, vocês não vão dormir assim. Vamos lá, senão eu vou botar no cantinho do pensamento. Vamos conversar logo. Não pode dormir, vocês não leram a Bíblia, não? Não deixe o sol se pôr sobre a raiva de vocês. Vamos lá, o sol já se pôs, vocês estão indo dormir, está errado. Vamos conversar? 2, 3 e já. Ele não vai fazer isso, porque ele já orientou. Quem que tem que fazer? Nós. Ele não vai lá no quarto do seu filho, pegar na orelha dele e falar: vai lá conversar com seu pai, porque isso que você fez não está certo, e a Bíblia diz que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Não vai fazer, porque ele já deixou para nós fazermos. E não vai procurar sua sogra, não vai procurar seu cunhado, porque ele disse que é você que tem que fazer. Quem você tem que procurar essa semana? Ou você vai ficar domingo após domingo, entrando aqui, cantando músicas, fazendo orações, ouvindo uma palavra e jogando para debaixo do tapete as coisas que precisam ser resolvidas. Adorar em espírito e em verdade é adorar
sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Sem tapete. Sem fake. É real, oficial. O que é, é. O que não é, não é. Seja coerente, meu irmão. Seja coerente. Você é doidão na sua casa? Seja doidão na vida. Seja doidão na igreja. Doidão. Você é de boa? Seja de boa. Você é tranquilão? Tranquilão. Não seja duas coisas. Não. A incoerência é muito mais prejudicial do que o erro. Se nós errarmos, reconhecermos e resolvermos, está resolvido. O problema é que a gente fica querendo enfiar para debaixo do tapete e vivendo de forma incoerente. Sendo uma coisa aqui, e aí tem gente que ainda acha, deve estar lá no Antigo Testamento ainda, que Deus habita aqui dentro, e aí aqui nós estamos na presença de Deus. Então aqui eu não posso fazer e falar essas coisas, mas dali para fora, não, Deus ali não habita ali fora não. Ali fora eu posso falar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Eu não posso aqui dentro, porque aqui dentro é um lugar santo, aqui é a presença de Deus. Onde você jogou a onipresença do Senhor? Esse atributo de Deus, você jogou aonde? Deus é onipresente, meu querido. Ele está aqui, está ali, está lá e está além. Onde você estiver, Ele está lá. E aí? Adoração sem hipocrisia, sem sermos atores, sem sermos atrizes. O que é, é. O que não é, não é. Sinceridade, transparência. Precisamos ser sinceros. Sabe o que significa sincero? Sem cera. No mundo antigo, quando os escultores iam vender a sua arte, a escultura de pedra, mármore, granito, às vezes no processo de talhar a escultura, ficavam algumas fendas, algumas imperfeições. Então eles passavam cera em forma sólida, é o que a gente chama de parafina, enfim. E aí eles enceravam a escultura, e toda a imperfeição era coberto pela cera, dava uma polida, e aí tirava arranhão, tirava buraquinho, falha, imperfeição, e a escultura ficava toda linda, brilhosa. E aí quando alguém ia comprar uma escultura, e o escultor tinha orgulho de ter feito um trabalho sem nenhum defeito, ele dizia, essa é sem cera, sincera. E eu fico vendo um monte de gente adorando, cheio de cera. Faz uma cera danada, que blá blá blá, que blá blá blá, que tititi, que blá blá blá. E aí Jesus fala, e você está se lembrando daquele negócio que você tem para resolver lá? Então volta lá e resolve, depois você volta. Vai lá, resolve, depois você volta. Não, Senhor, eu quero te adorar, mas resolve lá primeiro. Vamos combinar assim? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Vamos adorar? Vamos. Então resolve lá. E aí fica tranquilo. Vamos resolver, gente? Essa semana nós vamos procurar alguém. Essa semana nós vamos pedir perdão, essa semana nós vamos perdoar, essa semana nós vamos acertar os ponteiros, vamos zerar a conta, passar a régua, porque o ensinamento que ficou para mim neste mês é que adorar em espírito e em verdade não dá para fingir, não dá para falsificar, não dá para enganar e não dá para esconder, porque o Deus que nós adoramos tudo sabe e tudo vê. Que sejamos verdadeiros adoradores. Sem teatro, sem cera e sem problemas pendentes. Que Deus nos ajude e que seja tudo para a glória dele. Amém.